Olá! Na aula de hoje nós vamos abordar o assunto alelismo múltiplo. Até esse momento, nós estudamos a genética mendeliana, onde um gene possui dois alelos, sendo um alelo dominante e outro alelo recessivo. O gene A, por exemplo, condiciona a característica cor da flor. Azão, que é o genótipo homozigoto dominante, proporciona fenótipo de flor vermelha. Azão-azinho, que é o heterozigoto, proporciona fenótipo de flor rosa. E azinho, o homozigoto recessivo, proporciona fenótipo de flor branca. No gene A, nós temos dois alelos, o alelo azão, que é o alelo dominante, e azinho, que é o alelo recessivo. Com esses dois alelos, nós conseguimos ter três genótipos diferentes, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Nós temos três fenótipos. E se mais de três fenótipos fossem observados para uma característica, três fenótipos é o máximo que nós conseguimos com um gene que possui dois alelos. Entretanto, se nós tivéssemos um quarto fenótipo ou mais fenótipos, como isso seria representado? Seria representado pelo alelismo múltiplo. O alelismo múltiplo refere-se a uma série de mais de dois alelos que ocorrem 2 a 2 em um organismo diploide. Por exemplo, nós temos um gene para a cor da flor e nós temos 4 fenótipos. 4 fenótipos não é possível ser representado com um gene com dois alelos, apenas com dois alelos. Então, nós vamos apresentar três alelos para esse gene. Como não tem como a gente usar uma letra maiúscula, minúscula e uma terceira forma, então nós representamos agora todos com a letra A maiúscula e um número, que vai ser o expoente para representar o alelo. Então, nós temos aqui o alelo A1, nós temos o alelo A2, nós temos o alelo A3. Então, quando nós temos para um gene mais de dois alelos, nós chamamos de alelismo múltiplo. Então, se nós temos dois alelos, azão e azinho, é o que nós estamos acostumados. Mais de dois alelos, A1, A2, A3, então nós temos alelismo múltiplo. Com esses três alelos, é possível quantos genótipos? Em relação ao número de homozigotos, o número de homozigotos é igual ao número de alelos. Como nós temos três alelos, A1, A2 e A3, nós temos três genótipos homozigotos, que é A1, A2 e A3. Então, esses são os genótipos homozigotos. Lembrando que os alelos diferentes, né? A série alélica, ela acontece apenas de 2 em 2 em um mesmo indivíduo. Então, são três alelos, mas três alelos analisando a característica na amplitude de uma população. Um indivíduo vai ter apenas dois alelos. E de heterozigotos, nós temos as combinações possíveis, A1, A2, A1, A3 e A2, A3. Então, o indivíduo ele tem dois alelos por vez. E lembrando que a dominância entre os alelos ela precisa ser informada. Quando era uma letra maiúscula e outra letra minúscula, nós já sabíamos quem era o alelo dominante. Agora que nós não temos mais apenas uma letra maiúscula e outra minúscula, é preciso que vocês saibam quem é o alelo dominante nessa série alélica. O alelismo múltiplo, ele surgiu a partir da mutação. Então, nós temos um alelo, e esse alelo, ao longo das gerações, ele foi sendo passado para os descendentes, e um descendente, em um certo momento na natureza, ele sofreu uma mutação naquele segmento de DNA responsável por essa característica, e aí nós mudamos esse alelo. Então, agora, a proteína traduzida é diferente, então temos um fenótipo diferente. Por isso que nós atribuímos um alelo diferente, que é um alelo mutante.
Então, nós temos aqui o exemplo do Azinho e nós temos o exemplo do Alinha. Um exemplo muito tradicional para paralelismo múltiplo é a cor da pelagem em coelhos. Então, nós temos o coelho selvagem ou agouti, nós temos o coelho chinchila, nós temos o coelho himalaio e nós temos um coelho albino. Aqui nessa tabela, nós podemos observar os genótipos atribuídos a cada fenótipo. Então, para o fenótipo ser selvagem ou agouti, ele precisa apresentar um cesão. Então, cesão, 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 cezinho, CH, cesão, cezinho, H, cesão, cezinho. O coelho chinchila, cezinho, CH, cezinho, CH, cezinho, CH, cezinho, H e cezinho, CH, cezinho. O himalaio, Czinho, H, Czinho, H, Czinho, H, Czinho. E o coelho albino, Czinho, Czinho. Observe que entre esses alelos da série alélica para a cor da pelagem em coelhos, nós observamos uma relação de dominância onde o alelo Czão, que é o C maiúsculo, ele domina o Czinho, CH, que domina o Czinho H, que domina o alelo Czinho. Para calcular o número de genótipos diferentes que é possível em uma série alélica, nós usamos a fórmula A, que multiplica A mais 1 sobre 2, onde nós temos, nesse exemplo, 1, 2, 3, 4 alelos, 4 vezes 5, 20. Dividido por 2, 10. Então, nós temos 10 genótipos diferentes. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 genótipos diferentes com 4 alelos. Um outro exemplo de alelismo múltiplo, um exemplo muito comum, é o sistema ABO, que é o sistema sanguíneo. O sistema ABO, nós observamos que 3 alelos, isão A, isão B e izinho, esses 3 alelos combinados, eles proporcionam 4 fenótipos distintos. Então, nós temos o genótipo isão A traço, que quer dizer isão A, ou isão A, izinho, que vai proporcionar para o indivíduo sangue do tipo A. O sangue do tipo A, que é o fenótipo A, ele é sangue A porque ele produz um antígeno A. E ele produz um anticorpo B. O indivíduo isão B traço, ele tem o fenótipo B, sangue B. Por quê? Porque ele produz um antígeno B e um anticorpo A. O indivíduo que possui os 2 alelos, isão A e isão B, é o indivíduo do sangue do tipo sanguíneo AB. Esse indivíduo, ele produz os 2 tipos de antígeno, o antígeno A e o antígeno B. Como ele possui os 2 antígenos, esse indivíduo não pode produzir anticorpos, senão ele iria atingir o seu próprio sangue. E o indivíduo recessivo, que é o izinho, ele tem o sangue O. Esse indivíduo não produz antígenos, mas esse indivíduo possui os 2 anticorpos. Lembrando que os antígenos, eles são transportados pelos glóbulos vermelhos e os anticorpos existem no soro ou no plasma do sangue. Para a transfusão sanguínea, nós podemos observar que saber o tipo sanguíneo é extremamente importante nesse momento para saber quem pode doar para quem. Então, nós temos, por exemplo, um doador de sangue A. Ele pode doar para outro indivíduo de sangue A, que não possui antígeno A, e para um indivíduo de sangue AB, que também não produz antígeno A. O indivíduo de sangue B, ele pode doar para o de sangue B e para o de sangue AB. O de sangue AB, ele só pode doar para outro indivíduo de sangue AB.
E o indivíduo de sangue O, ele pode doar para todos os outros tipos sanguíneos, porque ele é o doador universal. E o indivíduo de sangue AB, ele é o receptor universal. No sistema BO, nós temos duas interações alélicas nessa série alélica. Então, na série alélica do sangue, que é o isão A, isão B e izinho, nós temos a seguinte relação. Entre o alelo isão A e o alelo isão B, nós temos a interação de codominância, ou seja, as duas proteínas, os dois antígenos são produzidos ao mesmo tempo. E aí o indivíduo vai ter o sangue AB. Então, essas duas proteínas são produzidas, o indivíduo produz os dois antígenos. Então, nós temos a relação de codominância entre isão A e isão B e de dominância completa de isão A para izinho e de isão B para izinho. Ou seja, o indivíduo heterozigoto de sangue A, ele tem um alelo recessivo izinho. E o heterozigoto de sangue B, ele tem o alelo izinho, que é o alelo recessivo. Dominância completa entre isão A e isão B e o izinho. E entre isão A e isão B, codominância. O sistema RH, apenas para complementar sobre o sistema sanguíneo, que nós estávamos falando do sistema BO, que também é alelismo múltiplo, o sistema RH é tradicional, com dois alelos. Nós temos sangue RH positivo e RH negativo. Esse sistema ele foi descoberto em 1940, onde esses pesquisadores, o Landsteiner e o A.S. Waine, eles coletaram sangue do macaco rhesus e inocularam no coelho. Eles observaram que os anticorpos do coelho aglutinaram as hemácias do macaco e que quando eles injetavam os anticorpos do coelho em humanos, parte da população aglutinava. Assim, foi definido que quem aglutinava recebeu a denominação de RH positivo. E quem não aglutinava, era indiferente, recebeu a denominação de RH negativo. Observe nesse quadro que o indivíduo RH positivo, ele é Rzão traço, é o alelo dominante é Rzão, onde ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E o indivíduo RH negativo, ele possui o genótipo recessivo, pois ele não produz nenhum tipo de... Ele não possui o antígeno RH e não aglutina quando o anticorpo do coelho é inoculado em seu sangue. A importância de se saber o RH é para a transfusão de sangue. A transfusão de sangue de um indivíduo de RH negativo para RH positivo pode ser realizada sem problemas, pois o sangue não tem antígeno. Já uma transfusão de sangue de um indivíduo RH positivo para o indivíduo RH negativo, uma primeira vez pode ser doado, uma vez que não tem o anticorpo. Entretanto, pela segunda vez em diante, o organismo passa a produzir os anticorpos, uma vez que foi instigado a produzir esses anticorpos. E aí a transfusão, ela precisa ser observada mais de perto. Um exemplo de alelismo múltiplo em plantas, então nós abordamos até o momento alelismo múltiplo em animais e nos coelhos, abordamos o sistema BO e agora nós vamos observar exemplos de alelismo múltiplo em plantas. Um exemplo é a autoincompatibilidade, que é a interação entre o grão de pólen e o estigma. O que acontece na autoincompatibilidade é que o estigma impede que o grão de pólen de mesmo alelo germine. O objetivo da autoincompatibilidade nas plantas é impedir a autofecundação.
evitando indivíduos homozigotos e evitando o fenômeno de depressão endogâmica. Com a autoincompatibilidade, é forçado o surgimento de indivíduos heterozigotos, que apresentam heterose e vigor híbrido, ou seja, plantas mais produtivas e com fenótipo favorável para características agronômicas. Aqui nós temos o sistema gametofítico, que é controlado por um único alelo S e só germina em estigma de alelo diferente, força heterozigotos. Então, nós temos S1, S2 e S3, uma série alélica de 3 alelos. Nesse sistema, nós não observamos dominância. As espécies que apresentam esse tipo de autoincompatibilidade é a maçã, o abacaxi e o centeio. Nós temos também as brássicas e o maracujá. Nesse exemplo, nós temos que o pólen produz, nesse primeiro cruzamento, o pólen produz antígeno 1 e 2 e a fêmea, o ovário, produz anticorpos 1 e 2. Como os números são iguais, os números dos alelos, então nenhum indivíduo vai ser formado. Nesse exemplo, o pólen produz antígeno 1 e 3 e o estigma produz anticorpo 1 e 2. Então, nesse caso, o 1 vai impedir a germinação do grão de pólen 1. Nesse caso, o pólen S1 não germina. E aí nós temos a formação apenas de S1, S3, S2, S3. S1, S1 não é formado. Nós temos também o sistema esporofítico. O sistema esporofítico é determinado pelos alelos presentes no tecido diploide da mãe. Nesse sistema, a série alélica, a dominância acontece com o menor número. O alelo S1 domina o S2, que domina o S3, que domina o S4. Nesse exemplo, nós temos ou todos os indivíduos são formados ou nenhum indivíduo é formado. Exemplo é repolho e brócolis. Então, aqui nós vamos observar que o antígeno e anticorpo formados será o de menor número na fêmea, que é o estigma, e no macho, que é o grão de pólen. Então, quando os alelos de menor número forem iguais, nenhum descendente será formado. Então, S1, S2 na mãe, S1, S2 no pai. O menor número na mãe é 1, no pai é 1. Como é o mesmo número, igual, nenhum descendente é formado. Aqui no cruzamento 4, vocês podem observar. A mãe, S1, S2, então o menor alelo é o S1, então vai ser formado o anticorpo 1. E no pai, que é o grão de pólen, S3 e S4, então vai ser formado o antígeno 3. Como 1 e 3 são diferentes, então todos os genótipos serão formados. Para saber se uma característica é governada por um gene com alelismo múltiplo, nós temos um teste de alelismo múltiplo, que tem como objetivo conferir, averiguar se a característica é dominada por 2 genes com interação alélica ou um gene com alelismo múltiplo. O exemplo é observar o número de fenótipos. Nós temos então aqui, por exemplo, o coelho agouti, chinchila, himalaia e albino. Então, nós temos 4 fenótipos diferentes. Então, nós já sabemos que um gene com 2 alelos não é. Então, pode ser um gene com alelismo múltiplo ou uma interação gênica, que é a epistasia, que nós aprendemos na última prova. Então, para realizar esse teste, é realizado o cruzamento entre todos os fenótipos possíveis. Então, nós vamos realizar um cruzamento entre selvagem com chinchila, selvagem com himalaia, selvagem com albino, chinchila com himalaia, chinchila com albino e himalaia com albino. E vamos observar as progênies
da geração F1 e da geração F2. Se a segregação na geração F2 for de um gene para todos os cruzamentos, então nós podemos afirmar com certeza que essa característica é governada por um gene com alelismo múltiplo. Então, aqui na F2 nós temos a proporção 3:1, que é a proporção de dominância completa para um gene, 3:1 entre selvagem e Himalaia, 3:1 entre selvagem e albino, 3:1 entre chinchila e Himalaia, 3:1 entre chinchila e albino e 3:1 entre Himalaia e albino. Quando então não é alelismo múltiplo? Não é alelismo múltiplo quando a segregação for de 2 genes e nós observamos interação alélica, como por exemplo a epistasia. Então aqui o cruzamento entre indivíduos diferentes para a cor da pelagem em suínos, nós temos o cruzamento de um indivíduo vermelho com o indivíduo areia. Na F2, nós temos a proporção 3:1. Entretanto, com o cruzamento entre o indivíduo vermelho e o indivíduo albino, nós observamos a segregação 9:6:1. 9:6:1, desmembrando o 9:6:1, 6 porque aqui nós temos 3 areia, então 6 areia. Se nós desmembrarmos o 9:6:1, nós vamos obter o 9:3:3:1, que é a segregação clássica de 2 genes com dominância completa. 9:6:1 é a segregação de genes independentes com interação gênica, ou seja, epistasia. Epistasia não configura alelismo múltiplo. Obrigada!